sobre os processos magnéticos e qual é a interação eletrônica que eles possam ter, qual é a interação eletromagnética. E assim, falar de alguns conteúdos interessantes, falar de algumas aplicações e alguns conceitos. Bom, vamos lá então. Na aula passada a gente começou a falar sobre circuito elétrico, né? A gente falou lá sobre um circuito elétrico simples, como que eram os seus componentes, eu tinha lá a tensão, a fonte, eu tinha a corrente que passava pelo circuito, eu tinha os resistores. A gente discutiu sobre o que eram os resistores e como que eles poderiam estar alocados, né, ali, ou em série ou em paralelo. E aí a gente acabou entendendo como calcular resistência equivalente através da associação de resistores dos circuitos em geral. Aí fizemos alguns exercícios. Já tá com seu papel e com a sua caneta aí? Caneta não, porque caneta se a gente erra tem que rabiscar ou usar errorex. Errorex é corretivo, é que aqui a gente tem o costume de falar errorex. Minha mãe, por exemplo, fala branquinho. Enfim, pega aí papel, lapiseira, borracha, caneta se você quiser lápis, máquina de calcular, calculadora, tá? Enquanto você pega isso, que a gente vai fazer alguns exercícios, não tanto quanto da aula passada, mas a gente vai fazer alguns. Enquanto você faz isso, o Jorge mandou uma pergunta aqui, eu vou ler rapidinho para saber o que é, tá? Ô Jorge, qual questão que é? O Jorge tá falando que em um dos exercícios da aula passada, é isso, né, Jorge? Não, ele copiou os valores, mas não copiou o circuito. Qual questão que é? Eu acho que eu tenho arquivos aqui sim, só me fala qual é para eu poder colocar aqui a imagem para você, procurar e colocar aqui a imagem para você, tá? Oi, Eduardo, boa noite. Eduardo, eu não sei o que te falar sobre isso. Realmente eu não sei. Conversa com o seu tutor da disciplina, ou o tutor do polo. Ele vai saber te explicar melhor que eu. Não sei te informar. Infelizmente, peço desculpa. Mas eu não tô sabendo mesmo sobre isso aí, tá? Dá uma olhada lá com o seu tutor de polo que ele vai te ajudar. E aí, pegaram tudo que precisa aí então? Vamos começar? A gente ainda vai falar um pouco sobre alguns conceitos até chegar nos exercícios, então qualquer coisa é tempo de você pegar depois, tá? A gente está trabalhando aqui na unidade 3.2, tá? Unidade 3, seção 3.2 do nosso livro texto da disciplina. Então, boa noite, Fátima. Então, depois que a gente finalizar essa aula, então, se você não tiver mais nenhuma outra aula, você baixa lá, entra lá no seu livro e revê os conceitos todos. Lá tem muitos exercícios, tem várias aplicações, algumas descrições matemáticas. É importante você revelar, tá? Jorge, então dá uma olhada na unidade, que aí eu não sei qual que é que você está falando. Eu não tenho acesso a essas questões que vocês respondem pelo AVA. Eu não sei te falar qual é. Dá uma olhada lá depois, tá? Se eu puder te ajudar de alguma outra forma, aí você me fala que a gente vai vendo juntos. Mas eu não tenho acesso a essas questões. Tá bom? Vamos lá então, vamos falar sobre os circuitos elétricos aí. Continuar falando deles, né? Porque a gente já começou a falar da aula passada. Então, de maneira geral, vamos falar de um circuito elétrico mais completo. Eles podem ser bastante complexos e a gente precisa ter um jeito de realizar a sua resolução ou uma maneira organizada para que a gente possa compreender todos os dados que é passado para nós. Eu costumo dizer que nessa questão aí relacionada ao cálculo de circuito, peraí só um pouquinho que eu dei uma olhada aqui e aí tem uma dúvida, a professora não aguenta não responder. Eu não sei se o Jorge está perguntando se tem como enviar, não sei se tem como enviar pelo chat. Se não tiver pelo chat, eu não sei como tem para enviar não. Bom, quando a gente fala nessa resolução de circuitos aí, cálculo de malha, lei dos nós, lei das malhas, me faz lembrar muito quando a gente estudava, quando eu estudava, né? E aí o professor falava assim que é realmente uma receita de bolo. Receita de bolo, sabe aqueles bolos mirabolantes? Tem um bolo que chama pandeló, não sei se vocês já ouviram. Esse bolo pandeló, ele é muito chato de fazer. Todas as vezes que eu fiz até hoje, que foram muitas, não deu certo nenhuma.
Porque ele não vai pôr royal, esse tal desse pandeló aí. Ele vai só batida clara em neve. Então tem o jeito certinho, a quantidade certinha de resolver. Você tem que ir lá, verificar a massa dos ingredientes, colocar na ordem certa, bater não sei quanto tempo. O forno tem que estar a temperatura tal, blá blá blá. Se você seguir a receita certinho, é para ter o pandeló. Até hoje, eu acho que eu nunca segui a receita certinho, porque eu nunca tive pandeló. Mas tudo bem, não precisa, ninguém precisa ficar sabendo disso, segredo meu e seu, tá? A mesma coisa é aqui para o cálculo de circuito elétrico. Alguns circuitos elétricos, eles são bem complicados. E a gente precisa realmente de uma receita para fazer, né? Receita, assim, falando a grosso modo, mas de um caminho para desenvolver esse cálculo do circuito, entender como a gente avalia, ou entender por onde começa. Antes disso, a gente precisa saber conhecer o circuito. Quais são os elementos essenciais que o compõem? São 3. Na aula passada a gente falou de um circuito simples. No circuito simples eu tinha lá a fonte, a corrente passando pelo circuito e o resistor, ou uma associação de resistores. Aqui a gente tem uma forma diferente desse circuito, um pouco mais elaborada, em que a gente precisa saber ou conhecer 3 elementos essenciais para começar a sua resolução. O primeiro deles é o que nós chamamos de nó. O segundo, que a gente chama de ramo, e o terceiro, que a gente chama de malha. Hoje a gente vai entender como que faz essa resolução, ou como analisa esses circuitos através da lei das malhas, tá? Então é importante a gente saber ou verificar quem são esses componentes dentro do meu circuito elétrico. Vamos ver cada um deles separadamente? Por mais que você já saiba desse assunto, ou que você já tenha visto esse assunto, é interessante que você vai acompanhando aí, porque vai que você deu uma esquecidinha, alguma questão teórica. É importante a gente atentar cada uma delas, tá? Os conceitos também são muito importantes para que a gente possa falar, para que a gente possa compreender corretamente todos esses, todas as teorias que estão aí por volta ou circundando o tema principal que a gente está falando hoje de circuito elétrico. Maravilha! Então, vamos começar com o primeiro deles, falando do nó. O nó, ele é um ponto no nosso circuito em que eu tenho 3 ou mais ramificações saindo dele. Ou eu posso dizer de uma outra forma, é aquele local onde tem 3 ou mais elementos unidos ali por aquele local, por aquele ponto no circuito elétrico. Observa aí dois exemplos de nó. O primeiro exemplo é aqui no ponto B. Nota, esse ponto aqui, ó, era para fazer ponto, mas vocês sabem que a professora não tem muito destreza, acho que a professora tem tremedeira na mão, não é possível. E aí aqui esse ponto ele ficou meio estranho, mas ó, nesse local aqui, eu tenho uma ramificação para a esquerda, uma para a direita e uma aqui para frente, tá vendo? Eu tenho 3, eu posso ter só 3? Não, 3 ou mais. Menos de 3 não é considerado um nó. A mesma coisa aqui também para o nosso ponto E. No nosso ponto E eu também tenho esse pontinho que ficou melhor, esse nozinho aqui, ó. E aí cada um deles eu tenho aquilo ali ligado ou saindo dele. Opa, foi a professora falar lá, estragou. 3 ramificações saindo desse mesmo ponto, tá? Então não se esqueça, um nó é um ponto no circuito em que está ligado diretamente 3 ou mais elementos desse circuito elétrico. Mais de 3, menos de 3 não, tá? E aí nós temos 2 exemplos desses nós. Ramo agora é um dos caminhos que leva de um ao outro nó. Então se a gente tem aí um nó, nós temos 2 ramos chegando nesse nó, pelo menos, tá? Olha aí o exemplo que nós temos aí, através desse nosso circuito, 3 ramos, que são 3 caminhos que ligam os pontos B e E que nós estamos avaliando no interior de um circuito. Então, olha, o ponto B, ele tá aqui, específico, né? Cada um desses pontos, ó, eles estão ligados, esses circuitos estão ligados nesse ponto aí. Esse ponto B, A, F, E é um ramo. Esse ponto E, B, C, B é um outro ramo. E esse ponto B, E também é um ramo. Por quê? Porque cada um desses caminhos ele leva até o nó. Seja o nó B, seja o nó E. Então esse é o que nós designamos ou que nós chamamos de ramo. É ramo, não é ramar, tá? Então se você alguma situação ou algum local vê ao contrário aí, é ramo, não
é ramar, ramo. Ramo, então, é um dos caminhos que levam de um nó a outro no circuito. E por fim, a malha. A malha, ela é considerado, a definição dela, como um caminho fechado, construído com 2 ramos de um circuito elétrico. Como assim? Olha lá o ponto B e E que a gente estava analisando, tá vendo? Esse ponto B e E, eu vou tentar escrever aqui em cima. Eu tenho aí esse ramo A, B, A, F, E. Vou mudar de cor, nem ficou tão ruim assim, colocando sobre o meu lá. E o outro ramo B, C, D e E. Então eu tenho 2 ramos aí unidos no ponto B e no ponto E, formando então uma malha. Eu tenho um outro exemplo aqui no circuito menor e o outro circuito também, mostrando para nós o que é uma malha, que nada mais é do que esse caminho fechado aí, construído com 2 ramos de um circuito elétrico, tá certo? E aí a gente tem que entender como que é o cálculo da tensão ao longo de um circuito. Vamos trabalhar com um circuito em série simples aí, em que nós temos 2 resistores R1 e R2, e que nós iremos calcular a resistência equivalente. Quando a gente fala de resistência equivalente, como eles estão em série, a resistência equivalente deles é a soma das resistências que existem em cada um deles, certo? E para eu saber quem é a lei de Coulomb, a lei de Ohm aplicada aí nesse resistor, eu tenho que a tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Para eu saber quem é a corrente total que passa aí nesse circuito, é a tensão sobre a resistência equivalente. Só que eu quero saber qual é a tensão em cada um dos meus resistores. E aí, eu tenho que calcular separadamente, com esse valor de corrente específico para cada um dos meus. Assim, eu sei que a tensão total do circuito, a tensão total ao longo do circuito, ela vai ser a soma das 2 tensões referente aos 2 resistores. E aí eu posso descrever de uma outra forma matematicamente, então, essa equação aqui que relaciona a corrente com a tensão total sobre a resistência equivalente, que essa minha tensão total é a soma das tensões em cada um dos resistores, e isso pode ser descrito sobre a tensão no resistor 1, que é dado pela resistência vezes a corrente, mais a tensão sobre o resistor 2, que é igual a resistência em 2 vezes a corrente, ou seja, a soma das resistências que, por estar em série, é resistência equivalente vezes a corrente do sistema. E assim a gente pode descrever. Já quando nós temos os resistores associados em paralelo, nós não temos um circuito de malha única. Nós podemos falar aí que nós podemos dizer, a grosso modo, que há 2 malhas aí para serem avaliadas, já que esses pontos nossos B e o ponto C, eles são considerados nós nesse circuito, porque eu tenho 3 ramificações aí saindo desse ponto em cada um deles, tanto no B quanto no C. Então, como os resistores 1 e 2 eles estão associados em paralelos, a gente pode, de uma maneira geral, calcular a resistência equivalente. Calculou a resistência equivalente, agora sim eu tenho uma única malha, um resistor em uma única malha, em que eu sei que essa tensão equivalente, ela é dada ou calculada através da resistência equivalente vezes a corrente. E como esses resistores 1 e 2, a gente está falando da associação em paralelo, tá? Em paralelo só, tá? A gente não está falando da associação aí do resistor 3. Então, como esses resistores 1 e 2, eles estão diretamente ligados aos terminais B e C, ou seja, aos nós B e C, então nós sabemos que cada um deles individualmente estará submetido à mesma tensão, que é a tensão equivalente do ponto 1, 2. Certo? Assim, então, a gente consegue compreender como é calculada essa tensão equivalente, ou é calculada a tensão em cada um dos resistores que passam por ela, que estão nesse circuito, desde que eles estejam em série, desde que eles estejam em paralelo. A análise aí que nós temos de fazer é uma complementação do que nós estávamos trabalhando a semana passada. Então, eu tenho cada uma das tensões específicas para cada um dos resistores, mas a corrente que passa no meu circuito, ela é a mesma. E aí a gente consegue avaliar cada uma dessas tensões, tá?
Vamos fazer um exercício então de uma tensão aplicada. Eu vi que tem mais algumas coisas aqui no nosso chat. E enquanto vocês vão fazendo o exercício, eu vou dar um tempinho para vocês, eu leio o chat. Vamos lá no exercício então? O exercício fala assim: uma bateria fornece 9 volts para um circuito elétrico que é composto por uma única malha. Os resistores são de R1 igual a 6 ohms e R2 igual a 12 ohms. Encontre a tensão aplicada individualmente sobre cada resistor. Vai, sua vez aí. Tô aqui. Qualquer coisa você pergunta. Eu vou te dar 2 minutos para fazer. Oi, André. Obrigada, obrigada. André, então vai acabar a aula, a gente vai se ver. Será só semestre que vem? Vou pra Bahia. Passando essa pandemia aí, o Bahia é um lugar bom demais, né, gente? Pra Bahia, com certeza. Eduardo, eu sigo o livro sim. Eu sigo exatamente o nosso livro texto, para que aí eu sei que todos vocês têm acesso ao mesmo material. E no próprio livro texto, ele dá alguma indicação de bibliografia complementar. Dá uma olhada lá nesse livro seu durante o capítulo, durante as sessões ele dá. Caso não, como eu venho falando para vocês, entra lá na biblioteca virtual de vocês e digita física. Qualquer livro, física volume 3 que vocês possam achar, vocês podem trabalhar com eles. Eles são ótimos como bibliografia complementar. Eu andei até trazendo alguns aqui, algumas aulas, acho que em 2 aulas para vocês darem uma olhada. Mas observa lá na sua biblioteca virtual, tá bom? Se não, segue o livro e lá nele mesmo ele te dá algumas bibliografias complementares. Mais um pouquinho pra gente resolver. Se alguém já resolveu, manda aí a resposta pra gente ver se tá ok. Vou esperar mais um minutinho, que eu falei 2, só passou 1, né? Tá. Mais um pouquinho pra gente resolver, tá? E aí, alguém chegou a alguma resposta, algum resultado? Divide comigo, gente. Trinta segundos para eu responder com vocês. Esse daí é pior, né? Tá bom. Sabe o que eu tô sentindo? Vocês já viram aquela história do grilo? Quando tá aquele silêncio, ninguém fala nada. E aí você só ouve o grilo, 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 sabe? Tô me sentindo daquele jeito com vocês aí, mas é bom sinal, porque eu sei que vocês estão trabalhando aí, vocês estão focados. Enio, muito bom. Olha lá, temos a primeira resposta. A professora fica muito feliz. Aí, galera, a galera começou agora a falar comigo. Isso, muito bem, já passou o grilozinho. Neto, acho que você esqueceu de fazer alguma coisa aí, hein? Que deu um pouquinho diferente a resposta, mas pela lógica é alguma coisa que você esqueceu aí de calcular, hein? Porque um tá o dobro do outro, que é realmente o que era pra dar, mas é alguma coisinha aí. É exatamente isso, anônimo. Quem que é o anônimo? Cri-cri. Aí eu já lembro daquela música do Grilo e a sua namorada. Professor engraçadinho, né? Vamos lá resolver esse exercício. E aí, ô Neto, você dá uma olhada onde foi que eu acho que você esqueceu alguma coisinha, ou de dividir alguma coisinha, ou de algum numerinhozinho, alguma coisa assim. Quem é esse anônimo aqui que partilhou comigo do Grilo? Diógenes, peraí que deu alto, hein? Deu alto, acho que você multiplicou o que era para dividir ou dividiu o que era para multiplicar. Mais um anônimo. Ah, foi você, Pedro. Muito bem, muito bem. Pedro vai aí nos grilos comigo. Então vamos resolver esse exercício que já deu tempo suficiente. A gente tem que partir ali, primeira coisa, nós temos 2 resistores em série. Então a gente precisa saber quem é essa resistência equivalente, que é a soma das resistências, certo?
Se uma é 6 e a outra é 12, essa soma das resistências vai dar para nós, então, 18 ohms. Feito isso, eu preciso saber quem que é a corrente total do meu circuito. Eu sei quem é a tensão. A tensão ele deu. Ele disse que uma bateria fornece 9 volts para esse circuito. Eu tenho a resistência equivalente, então eu posso calcular a corrente, que é através da lei de Ohm, reorganizando aí para o cálculo meu de corrente, a tensão dividido pela resistência equivalente. 9 volts por 18 ohms, que dá meio ampere. Com isso, eu posso calcular agora a tensão para cada um deles. Então, a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2. E aí, fazendo esse cálculo, ele deu para nós aí qual é a resistência. Nós calculamos a corrente elétrica do circuito. E aí eu tenho qual é a nossa tensão para cada um deles, tanto em um, tanto em dois, certo? E aí então a gente resolve esse nosso exercício. Vamos ver. Oi, Michel, boa noite. Agora eu acertei seu nome, agora eu não erro mais, viu? Uma vez demorei para acertar. Eu confesso, Michel, que eu demorei para acertar. Mas agora eu já não erro mais. Vamos continuar então, agora que a gente já entendeu esse cálculo aí da resistência equivalente que a gente fez a aula passada, e da tensão também em cada um dos resistores. Está na hora da gente compreender o que é a lei de Kirchhoff das malhas, como ela é aplicada e o que ela diz conceitualmente. E aí começar a resolver alguns exercícios sobre isso também. Então vamos lá, trabalhar com essa lei de Kirchhoff aí. Esse nome chique, muito chique esse nome. A lei de Kirchhoff, ela fala o seguinte: ela indica que somando todas as tensões de cada um dos componentes de uma malha no interior do circuito elétrico, obtém-se a soma de zero. Então, se eu somar as tensões de cada um dos componentes, será um valor zero. E para obter essa soma zero, nós precisamos levar em conta o próprio gerador e considerar uma diferença de sinal entre a tensão fornecida pelo gerador e as tensões consumidas pelos resistores. E no caso de um circuito simples, como que a gente vem trabalhando aí na aula passada, por exemplo, com um gerador de força eletromotriz, que a gente está trabalhando ele como uma tensão de um único resistor de resistência elétrica, nós temos então a descrição como esse gerador eletromotriz, ou essa tensão eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente, deve ser igual a zero. Então, a somatória de todas as tensões que atuam nesse circuito, pela lei de Kirchhoff das malhas, é igual a zero. E essa equação aí para nós é a tão famosa lei das malhas de Kirchhoff para um único resistor. Agora, quando a gente está trabalhando numa malha com mais de um resistor, todos associados em série, então a lei de Kirchhoff das malhas ele é dado pela tensão eletromotriz, por essa força eletromotriz que é a tensão dada, menos a somatória de toda a multiplicação de todas as resistências com a corrente de cada uma delas, e isso deve ser igual a zero, tá? Coisas importantes para nós quando nós estamos falando na lei das malhas de Kirchhoff. Ao percorrer, esse livro aí, eu esqueci quem me perguntou, daqui a pouco eu volto lá para saber o nome. Esse livro aí, Tipler, ele é muito bom, tá? É uma outra bibliografia complementar que você pode também estudar por ela. Ele diz o seguinte: ao percorrer qualquer malha fechada, a soma algébrica das variações no potencial ao longo da malha deve ser igual a zero. Então, eu tenho uma malha fechada, eu tenho circuito fechado. Ao percorrer, a soma de todas as variações aí de potencial ao longo dela deve ser zero. Algumas referências bibliográficas sugerem que você percorra a malha em algum sentido especial, horário ou anti-horário. Contudo, se a gente tiver em mente sempre o conceito da tensão fornecida e a tensão consumida, atribuindo sinal para uma tensão fornecida e sinal negativo para a tensão consumida, não terá problemas na análise de nenhuma malha e não precisará decorar nenhuma regra. E aí, com isso, a gente consegue compreender como que se dá os geradores reais e a associação desses geradores. Então,
Do mesmo jeito que a gente associava os resistores, os geradores eles também podem ser associados. Eles são muito comuns em equipamentos que existem mais de um gerador para funcionar, por exemplo, como controle remoto de um brinquedo, reloginho de pilha, ou aqueles lasers, sei lá, qualquer equipamento em que precisa de pelo menos mais de uma pilha é um exemplo muito bom sobre a associação desses geradores. Utilizando mais de um gerador associado em série, nós temos que a força eletromotriz é somada, uma vez que os geradores devem ser inseridos com a polaridade correta. Já eu quero comentar um negócio aqui, vamos só terminar essa teoria que é importante para vocês. Se 3 geradores, como mostra a figura aí, de força eletromotriz foram associados corretamente, teremos uma tensão total referente a 3 vezes essa força eletromotriz fornecida ao circuito entre os terminais de referência A e B. Quando uma tensão de 1,5 volts de circuito entra nos terminais A e B, então nós temos aí o total de 4,5 volts. Só que se uma das pilhas for inserida com seus terminais trocados, ou seja, invertido, igual mostra aí para nós nessa figura, a tensão total fornecida será somente de 1,5 volts, além dos riscos de danificar o equipamento elétrico e as pilhas e tal, por ser utilizado fora das especificações. No caso, a fonte invertida consome parte da tensão fornecida pelas outras pilhas. E aqui entra uma relação interessante de quando a gente está falando sobre aquelas pilhas recarregáveis, sabe? Se eu estou aí trabalhando com essas pilhas, eu tenho que associar 3 aí, elas precisam ser colocadas 3, uma do ladinho da outra, cada uma na sua polaridade correta, e eu inverto uma delas, o meu equipamento vai funcionar. Só que essa pilha, se essas pilhas elas são carregáveis, essa pilha que você colocou invertida, ela vai começar a carregar. Ela vai carregar em função das outras pilhas, entende o que a gente está fazendo ali? Por isso que é importante tanto atentar-se, quando a gente tem mais de um gerador aí, observar a polaridade correta. E se a sua pilha não for recarregável, aí a gente pode ter algum problema no equipamento também, né? A longo prazo. A curto prazo a gente sabe que é muito difícil disso acontecer. Quantas vezes a gente já não... Criança quando está em casa, tudo acontece diferente do que a gente podia imaginar, né? Esses dias, por exemplo, eu tenho um afilhado. Vou contar pra vocês essa história. Em casa tem umas banquetinhas assim, sabe? Não tem cadeira, tem banquetinha. Porque a banquetinha você abre e dá pra pôr coisa dentro e fecha. Mas eu moro no apartamento, né? Então aí tudo tem que ser pensadinho. Muito bem. E no sofá tinha umas almofadas. De repente sumiu 2 almofadas do meu sofá. E procure. E não acho. Onde estavam essas almofadas? Dentro da banqueta. Porque ele gostou de guardar as coisas dentro da banqueta. Entre outras coisas, a pilha invertida do jeito errado é o menor dos problemas quando tem criança em casa. Então a gente sabe que na realidade ali, a curto prazo, não causam tantos danos você deixar o equipamento com a pilha trocada. Ela pode descarregar mais rápido só, dependendo da qualidade de como é a sua pilha. Mas a longo prazo, sim, eu posso ter algum problema com o meu equipamento em que eu esteja usando ele, sei lá, qualquer má funcionalidade devido a essa associação errada desses geradores dessas pilhas. A gente também sabe que, eu vou falar até baixo, que é uma coisa que a gente não pode falar muito alto. A gente também sabe que a gente não pode deixar a pilha num equipamento que não é usado com frequência, porque ali vai estragar o equipamento. Você nunca viu já falando assim, a professora tá falando baixo de propósito, tá? Não é que o microfone tá ruim, não, é que eu tô falando baixo, que é pra você prestar atenção. Você nunca viu lá, as pessoas falarem a pilha vazou, a pilha, não sei lá qual que é o termo que as pessoas usam. Que você não pode deixar ali, acaba dando reação, tal. Não, tira a pilha, não tá usando mais o brinquedo, ou o da criança, ou o controle, ou não sei, qualquer coisa, tira a pilha, deixa acontecer aqui, tá bom? Segredo meu e seu, tá? Mas aí fica atento também a essa utilização aí, de como tem esses descarregamentos rápidos também, como eles são atuantes. Dá uma olhada lá no seu livro Texto da Disciplina, ele traz bastante exemplo legal e prático sobre isso, tá?
que você vai compreender melhor todo esse conteúdo abordado. E aí nós temos dois tipos de geradores, os geradores ideais, que é o que a gente acaba trabalhando com eles ou nos cálculos e tal para compreender essas aplicações, e os geradores reais também. Vamos entender como que são esses geradores reais e como é calculada ou como essa relação aí da força eletromotriz ela está associada no cálculo com a lei de Ohm. Vamos para o quadro. Aí foi, carregou, maravilha. Então, olha aqui do lado, a gente tem uma representação de um gerador real, em que há perdas que fazem com que nos terminais do gerador não seja fornecido toda a sua eletromotriz. Em geral, isso pode ser modelado como se fosse um gerador ideal, acompanhado de uma resistência elétrica em seu interior de resistência interna R. O gerador real de força eletromotriz possui resistência interna R e, pela lei de Ohm, a resistência interna consumirá tensão igual à multiplicação da resistência R vezes a corrente elétrica. E o gerador real fornece ao circuito uma tensão V dada pela força eletromotriz menos essa multiplicação da resistência vezes a corrente. E como o circuito é composto pelo resistor de corrente elétrica R, utilizando a lei das malhas de Kirchhoff, a gente pode dizer, então, que essa relação matemática é descrita. Eu estou colocando aqui essa tensão para dentro da igualdade, por isso que ela está vindo com sinal negativo. Então, a minha força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, menos os resistores vezes a corrente deve ser igual a zero. Vamos fazer um cálculo, então, agora relacionado a esse exercício ou essa lei de Kirchhoff das malhas. Pega o seu papel e a sua caneta na mão aí e vamos trabalhar com duas fontes e resistores em um circuito elétrico. E o exemplo diz o seguinte: um estudante precisa analisar um circuito elétrico apresentando em uma prova, a descrição desse circuito aí dado para nós. É solicitado que ele descubra a corrente elétrica total que atravessa o resistor 5 e também a tensão à linha qual esse componente está submetido. O exercício indica os seguintes parâmetros: a nossa força eletromotriz é de 9 volts, a resistência em 1 de 112,5 ohms, a resistência em 2 de 200 ohms, a resistência em 3 de 50 ohms, em 4 de 50 ohms também, em 5 de 200 ohms e em 6 de 500 ohms. Bora lá fazer o exercício. Estou aqui no chat com vocês, vai perguntando se vocês quiserem. Daqui, esse exercício é um pouquinho mais chatinho, uns 3 minutos. A gente começa a resolver um pouquinho mais. Estou aqui no chat com vocês, vão perguntando se vocês quiserem. Não se esqueça das relações aí que nós temos. Esse exercício, ele também está alocado no seu livro texto da disciplina, tá? Então depois você pode ver ele com mais calma também, mas faz aí pra gente saber qual é a resposta certa. E quem for tendo a resposta certa, vai colocando aí pra mim, que eu também já tenho aqui. Não se esqueça que ele está querendo saber a corrente elétrica total que atravessa o resistor 5. Bora lá. E ele também está querendo saber a tensão a qual esse componente está submetido. Estou esperando você. Tô aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar. Eu vou ficar um pouco quieta para que vocês possam pensar aí e fazer o exercício. Ô Sérgios, cadê vocês? O Michel chegou. Pedro tá aqui. Não esqueçam que eu tô aqui, tá? Eu não aguento, gente, ficar quieta. É mais forte que eu. Tá, vou tentar. Eu vou deixar o exercício aí pra vocês, tá? Mas eu tô aqui, não se esqueçam. Vou falar de novo, tô aqui.
E aí, alguém? Temos uma corrente 18 mA. Tá um tiquiquinho diferente aqui do meu, Enio. Pouca coisa. Na verdade, bastante coisa. Mais um pouquinho pra gente resolver. Sei que vocês estão aí quietinho ao grilo de novo. O que vocês estão pensando? Eu sei. Enio, dá uma olhada aí nos seus cálculos. Gente, não esquece do nó desse circuito, tá? Em que a gente tem que levar em consideração como que calcula. Nós temos aí dois nós, o nó B e o nó C. Levar em consideração a malha. Mais um pouquinho a gente já resolve, tá? Vai pensando aí. E não aumenta o seu microfone, o seu áudio aí, porque eu tô falando baixo mesmo. E a hora que a gente for resolver, eu vou falar alto de novo. Aí você pode dar um bug aí no seu ouvido, tá? Mais 1 minuto pra gente resolver, tá bom? 1 minuto e meio, vai. Aproveita esse momento, gente. Se vocês estão fazendo, estão com dúvida, pergunta, hein? O anônimo que escreveu é o Pedro. O que significa isso aqui, Pedro? Se é o Pedro, né? Se não for, quem é? Corrente 0,036 ampere, tensão em 5, 7,2 volts. Isso aí. Isso aí, George. É George ou é Jorge? Posso falar George? Michel, primeiro você tem que dar uma olhada que nós temos dois geradores aí e que eu tenho dois nós, o B e o C, e calcular a resistência equivalente do ramo com os 3 resistores em cada um desse ramo que chegam nesses nós. Vamos resolver então, ponto a ponto, para que a gente possa ir trabalhando. Então, ó, vamos olhar aqui primeiro, porque a super professora esqueceu de colocar o desenho ali no outro slide, né? Então vamos olhar aqui nesse circuito, depois qualquer coisa eu vou voltando. Então, eu tenho aqui o nó B e o nó C, tá? Tenho as duas fontes aí que nós devemos levar em consideração o sentido da corrente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois geradores alinhados em termos de polaridade, de modo que sua contribuição seja somada. Assim, nós temos aí um total de 18 volts de tensão, já que cada gerador fornece 9 volts de tensão. Temos os dois nós, o B e o C, de onde parte dois ramos paralelos com resistor 6. E outro com os resistores 3, 4 e 5 associado em série. A resistência equivalente, então, desse ramo com os 3 resistores, só que aí ele está falando para nós do resistor 3, 4 e 5. Então, é esse resistor 3, 4 e 5 associado aqui em série, ele é dado aí por 300 ohms.
Daí, então, nós teremos o resistor 6 em paralelo com a resistência equivalente que a gente acabou de calcular. Desse modo, eu tenho que calcular qual é a minha resistência equivalente desses resistores, dos resistores 2, 3, 4 e também do resistor 6, em que ele está dando de referência aí para nós. Por fim, essa resistência equivalente total, ela é dada de 187,5 ohms. Com essa resistência agora, eu tenho os resistores 1 e 5 em série, ou seja, deixa eu voltar aqui rapidinho com você. Eu tenho esses resistores aí que eu calculei a resistência equivalente, depois, com esse resistor, aí eu transformei tudo em uma resistência equivalente só, para eu trabalhar esse caminho da resistência em série, certo? Voltando lá, então, a resistência equivalente agora desse novo conjunto de resistor em série, ele é dado por 500 ohms. Se eu tenho a resistência, eu tenho a tensão, eu sei quem é a corrente. A corrente vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente total que nós calculamos. E aí, se eu já tenho qual é a corrente total desse exercício e eu sei quem é a resistência para o meu resistor 5, eu posso calcular quem é essa tensão em 5 dada. E assim a gente calcula esse exercício, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui com vocês. Você vai tratar aí, Michel, como o exercício diz, aqueles em série, deixa eu voltar aqui, como ele falou aqui para nós na resolução dos resistores em série, que você vai avaliar. Depois disso, você vai usar o resistor 6 para calcular a resistência equivalente toda, e aí a gente tem aí, por final, um sistema simples de resistores em série. Vamos para mais um exercício agora, só que um gerador real e duas resistências elétricas. Esse exercício ele fala o seguinte: a aplicação mais simples de um resistor elétrico é em circuitos e tem por função gerar aquecimento, transformando energia elétrica em energia térmica, ou seja, o efeito Joule. O circuito elétrico indicado é composto por um gerador real e duas resistências elétricas. Olha aí, ó, eu tenho a resistência 1, a resistência 2 e o gerador real. Nas especificações do aquecedor, está indicado que a resistência em 1 é de 100 ohms, a resistência em 2 é de 200 ohms, e que em condições normais de uso, a tensão em 1 é de 9 volts, com uma resistência interna de 5 ohms. Corrente elétrica total que atravessa o circuito do valor da força eletromotriz. Vou dar mais uns minutinhos para você, para que você possa pelo menos esboçar esse exercício. Esse exercício, ele também está lá para você no seu livro texto da disciplina. Ele está no Avançando na Prática, se eu não me engano. A gente está trabalhando aí na seção 3.2. Então, é avançando da prática dessa seção 3.2, tá? Dá uma olhada depois que ele explica certinho para você, passo a passo, cada um deles. Se por acaso, depois, a gente vai ver a resolução agora, se você não entendeu, leu lá no seu livro texto da disciplina, não entendeu, no começo da aula da semana que vem, você fala, professora, lembra aquele exercício? Faz ele com a gente, porque eu não entendi, tá bom? Vamos ficar combinadinho assim. Mais um pouquinho para a gente passar essa resolução. Aí a gente precisa trabalhar com aquela lei que nós vimos há pouco, que a tensão em 1 menos a resistência em 1 vezes a corrente, menos a resistência em 2 vezes a corrente é igual a 0. Aí eu vou achar a corrente elétrica total do circuito, depois eu trabalho com a força eletromotriz para saber qual é esse valor. Combinado, George. Então, vou te chamar de George. Eu e meus nomes e as pronúncias, né? Já encuquei com o Michel esses tempos, agora eu tô encucando com você, George. Não liga não, professor é assim mesmo? Meio doidinha. Física, né? Física é assim mesmo. Física é meio maluquinho. Vamos lá para a resolução, então. Depois vocês façam com mais calma, tá?
Então, a primeira coisa que nós temos é que, sabendo que uma tensão de 9 volts é fornecida ao circuito, a gente pode utilizar essa lei de Kirchhoff. Então, eu sei quem é a resistência em 1, quem é a resistência em 2, eu sei quem é a tensão. Rearranjo matematicamente para eu descobrir quem é a corrente que passa pelo circuito. Agora, nas condições normais de uso do equipamento, ele fornece 9 volts ao circuito com resistência interna de 5 ohms. Então, eu sei quem é essa tensão, eu sei quem é resistência interna e eu acabei de calcular a corrente. Aí vai me sobrar a força eletromotriz para calcular. Fazendo o rearranjo matemático, eu descubro que essa força eletromotriz é de 9,15 volts. Vou deixar aí a resolução mais um pouquinho para vocês, para que vocês possam comparar se alguém fez. Derrubei minhas folhas aqui, por isso fez esse barulhão todo. Para que alguém possa comparar se alguém fez, ou para que alguém possa dar uma olhada, fazer as anotações necessárias. E aí depois você vai lá no seu livro-texto da disciplina e verifica certinho cada um desses conteúdos e refaz os exercícios, tá bom? Maravilha, então, gente, é isso. O conteúdo que nós tínhamos para tratar hoje é esse. Não se esqueça que na aula que vem a gente vai falar sobre a lei dos nós, e entender também como que se dá essa lei de Kirchhoff aplicada à lei dos nós. Eu vejo você na próxima aula. Vai lá depois, vou falar de novo, eu vou ficar na sua cabeça, afinal, o semestre já está acabando, né? Então tem que atentar você um tiquinho, aguentar a professora só mais um pouquinho, falando aí para vocês. De ir lá, pega o livro-texto da disciplina. Agora que você já assistiu a aula, verifica todos os conteúdos e vê se você entendeu, se não entendeu, se tem alguma dúvida. Se tiver, aproveita aí e manda para mim na próxima aula, tá? E a gente vai discutindo. Vai lá então, faz todos os exercícios, faz as suas anotações. Uma ótima semana para você. Eu te vejo na próxima aula. Se você puder acompanhar as outras aulas dessa semana, eu te encontro. Se não, até a semana que vem. Ótima semana para você, bons estudos e eu te vejo até lá, na próxima aula. Tchau, tchau.